é no livro de Gênesis. E por que que eu quero ler o livro de Gênesis a respeito? Exatamente até por aquilo que está acontecendo nesses conflitos, né? Hamas, Israel, essas coisas que a gente está ouvindo nos noticiários. E por incrível que pareça, quando eu ouço, né? E nós como servos de Deus, eu sempre defendo que a gente precisa saber de tudo, né? Um homem de Deus, ele pode não ser especialista em todas as coisas, mas pelo menos ele tem que ter um profundo conhecimento na maioria das coisas. E quando você ouve o Hamas e tudo isso que está acontecendo, e a opinião mundial está contra Israel, né? Porque a opinião mundial, principalmente isso que eu chamo de essa cosmocracia, lembra que eu já falei? A filosofia aí mais moderna chama de cosmocracia. É quando o ambiente ele tem que ser exatamente pautado sobre a cartilha de mundo, né? Então essa cosmocracia está como que meio pressionando Israel através dos Estados Unidos, da Inglaterra, por causa desses conflitos que está acontecendo. Mas vamos lá, vamos pensar a respeito, né? Eu queria que você se desarmasse um pouquinho só para você pensar. Aí você vai falar, mas o que tem a ver isso com Jerusalém? Tem tudo a ver. Mas só para a gente lembrar o que está acontecendo agora, nesse momento. Os árabes, mais especificamente no grupo Hamas e aqueles grupos terroristas árabes, né? E, entre aspas, defendendo uma bandeira religiosa muçulmana, estão aí jogando bombas e tal, provocando os judeus. Por que provocando? Porque eles sabem que os judeus, eles têm um acordo entre eles, que eles não jogam bombas em civis. Então o que esses grupos fazem? Esses grupos pegam as suas comunidades, tira das comunidades algumas mulheres e crianças, né, principalmente mulheres e crianças, sequestram os homens e fala assim, vocês vão ficar aqui. E aí fala para as mulheres e crianças, se vocês não fizerem o que nós estamos mandando, os pais e os maridos de vocês vão morrer. E aí colocam eles exatamente como se fossem muros humanos, né, trincheiras humanas, e colocam em lugares estratégicos onde está o estoque, né, o almoxarifado de bombas, de armas e também dos grandes líderes desses grupos terroristas. E deixam lá. Porque o que eles querem com isso? Eles querem que Israel bombardeie aquele lugar. Eles querem. Por que eles querem e eles provocam para Israel bombardear? Porque eles sabem que Israel não bombardeia civis. É uma prática dos judeus de séculos. Eles não mandam bomba para civis, mesmo civis sendo inimigos. É uma prática deles, da moral deles. Mas o que acontece? Eles, sabedores disso, eles provocam Israel para que Israel faça isso, porque eles trabalham em cima da dignidade do israelense. E eles trabalhando em cima da dignidade dos israelenses, o que um grupo terrorista quer? O grupo terrorista quer holofote, quer noticiário. E aí eles provocam os israelenses exatamente para isso, né? Para que eles bombardeiem lugares onde tem civis, esses civis são sequestrados, não estão de vontade própria, eles estão ali obrigados a estarem, porque uma parte de seus familiares estão do outro lado sequestrados também, com o revólver apontado para a cabeça, né? Porque a maioria desses países, presta atenção, Israel é o único país genuinamente democrático em toda a região. Todos os outros países ao redor não são democráticos, são ditaduras, né? São grupos monoteístas em que confundem a religião com
a política, com o governo, né? Então, esses grupos, eles são déspotas, são cruéis, vez por outra cometem aí atrocidades em nome de uma religião, em nome de uma entidade, em nome de um Deus, né? E aí a comunidade internacional fica a favor desses países que são ditatoriais, são déspotas, são cruéis, não têm liberdade, oprimem o povo, né? Afligem o povo, fazem o povo morrer, eles não, mas fazem o povo morrer em nome deles, em nome do Deus deles. Eles não morrem, porque geralmente eles estão protegidos. E aí, os grupos e a comunidade internacional ficam a favor deles contra Israel. Israel fica numa saia justa, porque é o único país genuinamente democrático de toda a região, um país completamente diferente, com uma cultura completamente diferente e ainda, né, temente a Deus. Então, você tem essa cultura, você tem esse movimento. Por que é bom a gente saber? Porque às vezes a gente percebe nos noticiários uma certa cosmocracia em relação até às próprias notícias, né? E nós, como servos de Deus, temos que ponderar todas as coisas. Porque o homem de Deus, diz a Bíblia, discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Então, quando a gente vai para Jesus em Jerusalém, aliás, a questão da tomada da terra de Jerusalém, Israel e tudo isso, tem exatamente essa mesma origem de opinião. Por quê? Vamos lá, vamos para a origem, vamos para o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 14, versículo 18 diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, a primeira vez que tem, né, a região, né, o território de Jerusalém, que não se chamava Jerusalém nesse momento, né? A primeira vez que o povo de Deus tem contato com essa terra de maneira, eu poderia chamar de um contato oficial, né? Um contato completamente espiritual também. Abrão, agora Abrão. O que quer dizer Abraão ou Abrão? Ab, né? Ab significa pai, né? E às vezes você andando por Israel, você vê as crianças chamarem o pai, né? Assim, Abba, ou seja, paizinho, né? Como Paulo fala, Abba pai, paizinho, chamando o pai, Deus Todo-Poderoso, carinhosamente de paizinho. Então, vem de pai. Povo. Pai de um povo. Abrão. Tá? Agora, Abraão ou Abram significa o quê? Significa pai de um grande povo, de um poderoso povo, de um povo completamente multiplicado. É claro que na nossa tradução chama pai de muitas nações. Tá correto? Tá correto. Mas se você vai na essência, é pai de um povo só. E é aquilo que eu sempre falo, né? Se nós só na nossa geração reuníssemos todos aqueles, homens e mulheres no mundo inteiro, que se dizem herdeiros de Abraão, você reúne as três religiões monoteístas, né? A religião judaica, a religião cristã e a religião muçulmana. Se você reunir só as três religiões e pedir para todos que aqueles, claro, hipoteticamente, né? Todos aqueles que se dizem filhos de Abraão se reunirem numa praça, hoje, só na nossa geração, daria
3 bilhões e 200, 300 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, hoje, só na nossa geração, daria praticamente a metade de toda a população mundial. Para você ter uma ideia, quem é esse homem? E o que aconteceu através e por causa dele, como servo do Senhor. Então, Abraão se encontra com Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era o rei de Salém. E quem era Salém? Salém era uma cidade, né? Mais tarde se chamará Jerusalém. Mas Salém, naquele momento, era a cidade chamada Cidade Luz, onde havia um rei que também era sacerdote, chamado Melquisedeque. Então, era só Abraão monoteísta naquele momento, naquela geração, naquele tempo? Possivelmente não. Mas haviam poucas pessoas, entre elas esse rei dessa região, dessa cidade chamada Salém. Agora eu vou falar para você o dado mais, eu diria, dentro desses noticiários que a gente tem ouvido hoje, eu quero dizer uma coisa para você. Abraão comprou aquelas terras. Isaac também comprou uma parte daquelas terras. E Jacó também comprou outra parte. Então, quando 430 anos mais tarde, Moisés vai com o povo àquela região, tomar posse de uma terra que os patriarcas já haviam comprado, haviam adquirido. Então não é pura e simplesmente o povo judeu hoje em dia, né? O povo judeu está ali tomando uma terra, está brigando com os árabes. Se você vai na origem, vou falar de novo. Se você vai na origem, você percebe que aquelas terras haviam sido compradas. E Abraão aqui está adquirindo uma boa parte da terra, e Melquisedeque identifica Abraão como também um adorador de um só Deus, monoteísta, como também é Melquisedeque. Existem situações, circunstâncias espirituais sobre os sacerdotes de Melquisedeque? Existe, mas isso aí a gente deixa para um outro momento, não é esse fórum de discussão. Mas você percebe o quê? Que Abraão vai até Melquisedeque, Melquisedeque se encontra com Abraão, percebe que Abraão é servidor, é um servo, né, de um só Deus, e aí Melquisedeque diz assim: trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Abrão tinha acabado de vir de uma empreitada que ele derrotou todos os povos e reis e exércitos dos filisteus para tomar a Ló de volta, porque Ló havia sido sequestrado. Exatamente o que esse povo até os dias de hoje faz ainda, não o povo inteiro, mas alguns representantes desse povo faz, né? É sequestrar uma família para adquirir algo dos outros, que é o que esse povo fez no tempo lá de Abrão. Sequestraram Ló e a sua família e os seus bens. E Abrão foi até lá socorrer, de derrotar esses reis, e agora Melquisedeque está pontuando que Abrão fez isso por causa da interferência do Deus Altíssimo. Então, o que Abrão faz? E aqui, aquilo que eu sempre falo para você, a respeito da ceia e a respeito do dízimo e da oferta. Antes da lei, já era uma prática dos patriarcas. Eles pontuavam, né, o que significava profeticamente a ceia do Senhor, o pão e o vinho. E ao mesmo tempo, Abrão reconhece Melquisedeque, que ele não era apenas tão somente o rei de uma terra, mas ele também era um sacerdote do Deus Altíssimo.
E ele oferece a Melquisedeque o quê? O dízimo, o seu dízimo, né? Das suas batalhas, das suas conquistas e também da compra daquela região. E ele oferece a 10ª parte àquele sacerdote. E aquele sacerdote não faz por menos. Oferece a comunhão na pessoa do Deus Altíssimo. E aí ele entrega do pão e do vinho para celebrarem, cearem aquele momento, um momento físico, um momento político, mas principalmente um momento espiritual, um momento de comunhão entre aquele sacerdote e Abraão. Tudo isso na terra de Salém, na cidade chamada Luz. Melquisedeque, rei de Salém, que significa o rei da paz, mas também o rei de justiça. Glória a Deus. Mas eu quero ir para uma outra passagem, né? E a gente está falando sobre Jerusalém, a gente está indo para a origem. Gênesis capítulo 28, versículo 10 diz assim: Partiu Jacó de Bersebe e seguiu para Harã, tendo chegado a certo lugar. Ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, ou seja, Salém. Olha como a palavra de Deus é perfeita. Ninguém está roubando nada de ninguém. A impressão que eu tenho quando eu ouço algumas notícias é que essa terra está sendo roubada e que os israelenses estão tomando para si algo que não lhes pertence, e não é verdade. Está escrito aqui. Aí você vai falar: mas os tempos são outros. Olha, desculpe, mas nós servimos um Deus que é eterno. E o Deus que é eterno, na sua aliança, a sua aliança não passa. Não passa. Ela não perde a validade, ela não fica caduca, né? Ela não tem carência, ela permanece para sempre. E é exatamente o que acontece aqui. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Mais uma vez, você percebe na figura agora do Jacó, mas na figura dos patriarcas, o que significava aquela terra. E só para terminar, né, existe um ditado lá no hebraico, até os dias de hoje, que é assim: Lech Lechá. E o que significa Lech Lechá? Significa: vá nessa tua força,
Vá nessa tua convicção, ler lerá. Vá nessa tua empreitada. Vá conforme aquilo que você propôs no teu coração. É exatamente o mesmo sentimento que Jesus agora entra naquele lugar. É claro que eu poderia falar sobre Josué quando chegou naquele lugar, depois, mais tarde, falar sobre Davi, 1000 anos antes de Jesus, também convicto, entrava com a arca, né? Com a arca da aliança ali, ler lerá. Então, até os dias de hoje, eles falam ainda naquela terra, ler lerá. Vá nessa tua força, vá nessa tua convicção, vá sem duvidar, vá sem pestanejar, vá nessa tua empreitada. O Senhor é contigo. É por isso que eu falei para você ontem, que quando Jesus estava indo, os discípulos estavam meio, né, indecisos, oscilantes, meio volúveis, querendo achar que Jesus estaria indo tomar posse do trono, do seu real poder, e estava indo ali, porque eles viam em Jesus exatamente esse sentimento, ler lerá. Vá nessa tua força, vá nessa tua convicção, vá por si só, porque o Senhor é contigo, ler lerá. Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor.